Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ivan Abrahamian. O Ivan é professor livre docente da geriatria da Faculdade de Medicina da USP e é o único brasileiro, se não me engano, que me confirma isso, Ivan, que participou aí de um guideline internacional falando sobre atividade física na terceira idade, né, no idoso. E então a ideia de conversar hoje com o Ivan é justamente essa, falar um pouco sobre a atividade física na terceira idade, as indicações, como fazer, que cuidados tomar. Ivan, primeiramente queria te agradecer aí pela disponibilidade e espero que a gente aproveite bem a discussão aqui. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês, né, no seu canal. E realmente a atividade física no idoso é extremamente importante, né? Porque eu diria que a atividade física é um dos poucos remédios universais que a gente tem, né? Então ele consegue basicamente contribuir na melhora do perfil de diversas doenças e também, paralelamente, ele melhora o nosso próprio envelhecimento normal. Todos nós vamos envelhecer, né? Mas, obviamente, hoje o foco é a gente envelhecer com qualidade e, claro, todos nós queremos ter, né, a menor carga, né, de doença ou, vamos dizer assim, que a trajetória dessas doenças seja a melhor possível, né? E, óbvio que virtualmente a gente deseja isso, apesar de não conseguir completamente, mas tudo que minimizar, então, os malefícios das doenças é interessante. E dentre essas possibilidades, a atividade física eu destacaria como, na área do envelhecimento, um dos principais instrumentos para a gente chegar nesse ponto. Ótimo, que legal. Ah, é muito comum eu, como ortopedista, receber no consultório pessoas já mais idosas que falam, não, eu sou bem ativo, tenho uma vida fisicamente ativa, tudo isso. E quando você vai avaliar exatamente, você vê que não é bem assim, né? E assim, existem recomendações, né, internacionais para isso. Óbvio que quanto mais ativo, melhor, quer dizer, o pouco é melhor que o nada. Mas assim, acho que para a gente começar essa discussão, eu queria que você me falasse um pouco quais são atualmente as recomendações que estão bem estabelecidas de atividade física para o idoso. O que é recomendado para um idoso médio? A gente não está falando aqui nem do atleta e nem daquela pessoa já muito fragilizada, isso a gente vai estar discutindo aí depois numa outra ocasião, né? Perfeito. Você mencionou o consenso mundial, né, de atividade física, é um documento que a gente fez anos atrás. Esse guideline, o consenso, eu costumo chamar mais de consenso, ainda que lá a gente tem propostas bem específicas para situações bem particulares do idoso, por exemplo, o idoso com diabetes, o idoso com uma insuficiência cardíaca, por exemplo, qual que é o tipo de atividade física ideal, com carga e outras especificidades, né? Nesse documento se envolveu diversos profissionais em diversas áreas, né? Não só na geriatria, mas a educação física, a fisioterapia, pessoas envolvidas com esporte, etc. Então, o que a gente pode, sinteticamente, pensando numa pessoa média, né, como você bem disse, né, as evidências apontam para pelo menos 3 atividades formais por semana, né? Então, essas atividades formais, então você não pode considerar, por exemplo, o consultório aqui é muito comum, a pessoa falar que é muito ativa e ela fala assim, para mim, eu não uso elevador, eu subo escada o dia inteiro, eu vou para o meu trabalho a pé, então eu ando 5 quadras até chegar no meu trabalho, eu volto andando 5 quadras. A gente não considera isso uma atividade formal, né? Atividade formal é quando você para o que você está fazendo para fazer atividade física, é uma ocupação naquele momento, né? E qual é o tempo ideal, né? Assim, o tempo ideal, ele vai variar de 40 a 60 minutos. Então, imagina 40 a 60 minutos 3 vezes na semana. Nessas 3 atividades na semana, 2 delas deveriam ser musculação, uma atividade resistiva, então que você vai levantar peso, literalmente, né? Então, um outro conceito errado aqui no meu consultório são as pessoas imaginarem que existe um limite para você ganhar peso em termos de massa muscular. Então, se eu levantar, por exemplo, 10 quilos com 90 anos, eu não tenho alteração do meu peso de massa muscular. Então, eu não vou ganhar massa muscular.
né? Isso que a gente está falando, ganho de peso de massa magra, né? Isso é uma coisa errônea, né? Até recentemente eu dei uma entrevista na televisão que foram filmar um paciente meu de 92 anos, né? E filmaram ele fazendo a atividade física no prédio, né? E ele mesmo na entrevista ele diz, quando eu comecei meu acompanhamento lá com o Dr. Ivan, eu estava esquecido, eu mal andava uma quadra, e hoje eu faço todo dia musculação, estou bem equilibrado, ele levanta o peso na frente para o repórter ver, e todo mundo fica, né, surpreso. Então, a gente tem que ter esse conceito, né, que 2 dessas 3 atividades físicas, elas deveriam ser dedicadas à musculação com carga progressiva, obviamente com uma orientação profissional para isso, né, e nessa orientação vai ser levado em conta as doenças que a pessoa tem, as suas limitações físicas, a sua capacidade, sua reserva, né, física para aquilo. E essa terceira atividade, ela pode ser composta também pela própria musculação, mas seria muito interessante a gente também trabalhar com algum exercício aeróbio, então, por exemplo, alguma esteira, alguma caminhada, alguma atividade mais aeróbia mesmo, e uma atividade de equilíbrio, né, e elasticidade, então um alongamento, exercícios para se equilibrar, isso é muito importante. A gente vai perdendo muito o nosso equilíbrio central conforme a gente vai envelhecendo, né? Então, ficar às vezes na ponta de um pé só vai cada vez ficando mais difícil, né? Conforme a gente vai envelhecendo. E isso vai ser muito importante no nosso dia a dia, né? Visto aí as nossas calçadas, para você andar, para você descer uma escada, uma descida mais íngreme, né? Você tem que, obviamente, manter o equilíbrio. Então, em linhas gerais, seria essa a recomendação. Tá, é um pouco diferente do que a gente ouve da OMS, né? Que eles recomendam uma atividade quase que diária, de mais ou menos 30 minutos de atividade aeróbica. Você tem até para a gente entender um pouquinho isso, quer dizer, quando a gente pega a recomendação da OMS, eles falam em fazer a atividade aeróbica em 300 minutos por semana, na maioria dos dias da semana. Eu queria que você entendesse um pouquinho essa diferença aí do que você está falando. Não, você lembra muito bem. Essa definição da OMS, ela, na verdade, ela tem uma evidência em termos de literatura, né, insuficiente quando a gente pensa no paciente idoso, né? Então, quando ela foi feita inicialmente, era muito focada na saúde cardiovascular, né, na redução de riscos cardiovasculares, né? E para a população idosa, né, então a gente está falando, principalmente as evidências que eu vou mostrar aqui, não é nem tanto do idoso, é dos 50 a mais já, né? Então, 50 anos para frente, a gente já leva em consideração outros fatores que naquela época a gente não tinha o conhecimento, né? Por exemplo, a manutenção da nossa massa muscular e da nossa capacidade, né, funcional do músculo. Vamos dizer aqui de força muscular, né? Vamos chamar força a capacidade funcional do músculo, porque obviamente se o músculo contrai, ele vai gerar uma energia, isso vai ser transferido como conceito de força, e aí você vai conseguir, né, ter o uso da sua musculatura da forma adequada, ou conforme você deseja. Então, se a gente levar o conceito de massa muscular, força muscular, você falar para uma pessoa caminhar, por exemplo, 30 a 60 minutos todos os dias, ela não é suficiente, né? Hoje a gente sabe disso, né? O músculo ele precisa ter um certo estímulo para você ter a liberação hormonal necessária para você manter e ganhar a massa muscular, né? Então isso é uma questão importante. Entra muito no que você mencionou bem aí logo no começo, né? Obviamente é melhor você fazer algo do que não fazer nada, isso é perfeito. Eu prefiro que a pessoa ande todos os dias do que ela fique sedentária completa. Mas, se a gente pensar em otimizar as coisas, né? Então, o melhor controle de doenças, o melhor perfil de envelhecimento, as evidências atuais apontam hoje muito mais para atividades resistivas, né? No mínimo, né, 2 vezes na semana, do que simplesmente o conceito anterior da OMS, que é um conceito muito de promoção de saúde, né? Então, prevenção de risco cardiovascular, etc. Isso a literatura mostra mesmo. A gente já tem uma redução de risco quando a gente caminha a maior parte dos dias, ou pelo menos, se a gente olhar aonde ela se baseia, a Organização Mundial de Saúde se baseia numa carga de mais ou menos 150 minutos por semana, né? Então, traduzindo o mínimo, seriam aí 3 caminhadas vigorosas de 50 minutos. Esse vigoroso, a tradução é você dar uma boa suada, né? Então,
suar mesmo a camisa, não perder o fôlego a ponto de parar, né, sem ar, mas você cansar, né? Isso que eles chamam de vigor aí na atividade física. Mas para nós, em termos de envelhecimento, isso já é um conceito não tão mais específico, né? Então a gente está buscando envelhecer melhor, né? Então ativar o nosso potencial físico de uma forma muito mais global. A gente está pensando em redução de demência, a gente está pensando em melhorar a nossa musculatura, ganhar massa muscular, redução de risco de outras doenças como diabetes, controlar melhor essas doenças hormonais. Então, a gente já, obviamente, está buscando coisas muito mais além só de uma prevenção ou uma redução cardiovascular. Ah, legal. Bom, e também quando você foca, tem que lembrar que às vezes uma coisa acaba concorrendo com a outra, né? Então, quando você fala em fazer atividade aeróbica por 30 minutos todos os dias da semana, você acaba dando menos foco. Ah, é importante fazer fortalecimento, mas também chega uma hora que a pessoa tem um limite. Aí, às vezes, você fala, pelo que eu estou entendendo, esse guideline, ele está falando que, olha, de fato, o mais importante é o equilíbrio e a força, né? O resto você vai conseguir fazer, não é que não seja importante, e é aquele conceito que a gente falou aqui, quer dizer, esse é o mínimo que a gente deve fazer. Não impede que a pessoa faça uma atividade aeróbica por 30 minutos por dia, todos os dias da semana. Não, de jeito nenhum. Uma coisa que é muito importante, né, frisar é que a grande parte dos estudos que olharam, né, as evidências de benefício de atividade física, principalmente acima dos 50 anos, eles têm um grupo de pessoas com alto rendimento físico muito pequeno. Então, normalmente esses estudos não conseguem responder, por exemplo, um paciente, como eu tenho vários aqui no meu consultório, que fazem muita atividade física, né, praticamente quase diário, né, então atividades vigorosas, então fazem esportes, vamos dizer assim, um dia faz natação, outro dia musculação, outro dia anda de bicicleta, outro dia vai correr, quer dizer, uma pessoa com uma atividade muito vigorosa. Esse perfil de pessoas, ele é pouco conhecido depois dos 50 anos, a gente não tem uma evidência tão boa. Então, o que acontece? A gente sabe o que vai acontecer com quem não faz nada, quem é sedentário. A gente sabe o que acontece com quem, por exemplo, simplesmente caminha 3 vezes por semana. E a gente sabe razoavelmente bem quem, por exemplo, faz, vamos dizer assim, uma musculação muito bem feita 3 vezes por semana, até 4 vezes. Mas que isso a gente não sabe. Então, a gente não vai ter total certeza, uma evidência tão forte, por exemplo, para uma pessoa com 50 anos treina para um triatlon master, por exemplo. A gente não sabe, né? Então, porque é um grupo tão pequeno, né, que a gente não tem esse mesmo grau de evidência, sim, né? Claro. Então, é interessante a gente pensar também dessa forma. Legal. E bem, por mais que, vamos dizer, o idoso ele possa parecer saudável, se olha, ele está bem fisicamente, está fazendo atividade física, é uma idade em que problemas de saúde acontecem, mesmo que muitas vezes isso não seja tão sintomático ou tão aparente, às vezes até não diagnosticado, né? Incidência, vamos dizer, hipertensão arterial, diabetes, outras condições cardiovasculares, artrose no joelho, são condições que vão, de alguma forma, impactar na condição de fazer atividade física, mas muitos idosos têm medo de fazer atividade, porque eu tenho diabetes e tenho medo de fazer atividade, né? Primeira coisa, assim, como que você vai conduzir aquela avaliação, a pré-participação, aquela pessoa que chega no seu consultório, ela está sedentária, fala, olha, eu estou começando a fazer atividade física, mas eu quero minimizar os riscos decorrentes da atividade, né? É uma ótima pergunta, né? Então, acho que o primeiro passo, que é o que a gente olha muito, né? É a condição de fragilidade do paciente. Então, por exemplo, se o paciente é um paciente robusto, né? O que é isso? Traduzindo, é um paciente que anda livremente, né? Ele não usa nenhum tipo de dispositivo, ele não está cansado, né? Ele não está com alguma potencial desnutrição, malnutrição, então ele está perdendo peso, por exemplo, né?
E é um paciente que você, olhando para ele não tem uma limitação física, ele não está lentificado, enfraquecido, né? Então, se esse paciente sai fora desse contexto, ele é um primeiro candidato já, obviamente, salvo algumas limitações, por exemplo, a pessoa está ótima, como você deu esse bom exemplo, a pessoa, você olha, fisicamente está ótimo, e aí ele te conta, olha, eu venho tendo uma dor no peito, né, muito forte, em aperto, vai para o meu braço, vai para o pescoço, e é periódico, isso acontece a cada 2, 3 dias. Quer dizer, isso é óbvio, né? Você tem que pensar numa doença coronariana. Mas, tirando o que essa pessoa esteja bem em termos clínicos, né? Com esse perfil, o que a gente vai, obviamente, querer avaliar? A massa muscular, né? Porque a gente vai querer ganhos, né? Para essa pessoa que vai começar a se exercitar. Então, acho que dentro desse perfil e dentro do desejo da pessoa, o que a gente acaba vendo muito a questão da massa muscular, né, da saúde muscular, para a gente garantir um ganho de massa muscular, além da avaliação geral dessa pessoa idosa. O mais complicado, talvez, é o contrário, né? Você ver, e aqui a gente tem um contingente enorme de pessoas idosas, né, que estão fora dessa realidade, né? Então elas têm alguma limitação física, ou elas usam algum dispositivo, por exemplo, elas usam uma bengala, né? Ou está andando mais lento, né? Ou mais desequilibrado, ou refere a alguma fraqueza, alguma fadiga. Então aí você tem que ver muito bem a condição específica, talvez a gente vai falar em outro momento, né, de fragilidade, né? Além da condição muscular. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa muito mais do que a outra fazer atividade física. Porque para ela não vai ser algo de manutenção ou melhora da saúde física geral, da saúde, né, como um todo, mas vai ser algo curativo, né? Você vai, muitas vezes, melhorar a condição específica dela, que não é ideal, né? Só que aí você tem que ter realmente muito mais cuidado, porque esse indivíduo, se ele começar uma atividade física, um exemplo, uma musculação, sem uma orientação profissional ou mal orientado, isso pode ser catastrófico, porque essa pessoa ela pode ter, vamos dizer assim, uma suscetibilidade muito maior de ter uma lesão, por exemplo, né? Então, que é o que a gente não quer, porque a partir do momento que ele se lesa, ele vai olhar aquilo como se fosse assim, horrível, né? Não vou fazer isso daqui, pior que tomar remédio. Fui lá e me lesei. Então, isso é uma questão muito importante. Então, na prática, na geriatria, a gente vê muito o status da fragilidade e da condição muscular do paciente, além, né, obviamente, do histórico médico geral. Ótimo. Quando a gente pega adultos jovens, existe vamos dizer, uma controvérsia muito grande, uma briga muito entre as sociedades europeias, especialmente italiana e a sociedade americana, quanto à avaliação para participação, né? Então, os italianos demandam que seja feito um eletrocardiograma em todos os pacientes, porque ele vai, de fato, identificar certas condições que colocariam em risco esses adultos, né? Já a sociedade americana, ele recomenda que se você não tem certas condições e se você está abaixo de 60 anos, né, que é recomendável você fazer uma avaliação, mas que isso não seria mandatório. A justificativa que eles dão para isso é que se você coloca um exame que por mais que não seja complexo, mas você vai ter que ir para o laboratório, vai ter que ter um pedido de exame, vai ter que ir fazer, vai ter que voltar, isso acabaria tirando muitas pessoas da prática da atividade física, porque elas talvez vai dar tanto trabalho que elas vão desistir da atividade física, e o risco acaba não compensando, vamos dizer, os potenciais benefícios não justificariam isso, né? Quando a gente pega na população idosa, mais do que o eletrocardiograma, que eu acho que faz parte de uma avaliação de rotina, né, muitas vezes, de um idoso aparentemente saudável, sem doença cardiovascular. Eu queria que você me falasse sobre o teste de esforço. Quer dizer, quando que ele vamos dizer, o teste de esforço, para quem não sabe, é um teste que você faz em esteira ou em bicicleta e que vai fazendo um esforço progressivo enquanto o profissional, o médico, né, que está acompanhando o exame, vai acompanhando a resposta, principalmente do ponto de vista cardiovascular, né?
Isso é mandatório para que grupo de idosos que quer fazer atividade física, ou se todos deveriam fazer, ou se ninguém precisa fazer isso aí? É uma ótima pergunta. Bom, primeira questão, né? Quando a gente pensa no envelhecimento, a gente tem aí 4 décadas diferentes, né? Então, se a gente considerar o envelhecimento formal aqui no Brasil a partir de 60 anos, você imagina, como eu dei o exemplo, eu tenho pacientes de 90 e poucos anos se exercitando. Então, a gente tem a década de 60, 70, 80, 90, né? Então, a gente tem 4 décadas diferentes. Então, já de início, a questão etária para nós, ela é muito importante. Então, por exemplo, se você pensar, por exemplo, num teste ergométrico hoje, né, num paciente com 80 e poucos anos que vai se exercitar, para nós não é algo prático, né? Entra nessa controvérsia de o quanto será que é benéfico, porque não é uma pessoa que vai ser rastreada salvo um histórico específico. Então, ele não vai ter um rastreio coronariano ativo, né, essa pessoa. Então, eu dividiria já a questão etária, né? Então, menos de 80 anos, mais de 80 anos, então os muito idosos, a gente vai, obviamente, começar uma atividade física monitorada e progressiva. Então, a gente não estima que isso seja provocativo, né, de alguma síndrome coronariana, por exemplo, uma doença que não tenha sintoma, né? Então, você vai tentar rastrear isso com teste ergométrico. Obviamente, isso vai ser dinâmico, né? Se aquela pessoa tem plena condição de saúde, está gozando muito bem dos seus 80 e poucos anos, está progredindo na sua atividade física e de repente ela vai ela decide começar a correr todos os dias e ela está indo para um índice, vamos dizer assim, né, um rendimento cardiovascular muito mais alto, progressivo, ela tem um prognóstico facilmente de mais de 10 anos pela frente, que a gente estima. Então aí isso pode mudar, né? E a gente pode realmente pensar, olha, talvez, eu acho que na tua progressão atual, vamos dar uma olhada na sua coronária para a gente não ter uma surpresa desagradável, já que a tua saúde está ótima, a gente vai projetar você acima de 10 anos, né? Então, por que isso é tão complicado? Porque se a gente for ver a nossa sobrevida aqui no Brasil, é em torno de 86 anos, né? Com um bom nível socioeconômico, veja só. E então, uma pessoa com 80 e poucos anos, a gente já não tem mais uma curva de sobrevida normal, né? É o que a gente em geriatria fala sobre avaliação personalizada, individual. Então, conforme a saúde que eu estou vendo e a minha avaliação daquele paciente, vai se estimar que ele chegue, por exemplo, acima de 90 anos. Mas em termos populacionais gerais, em curvas de sobrevida, essa pessoa já está completamente fora, porque eu consigo chegar nos próximos 4 anos, né? E a saúde dela, como ela está, com certeza ela vai provavelmente muito mais além, salvo alguma catástrofe em termos de saúde, né? Agora, o principal, eu acho que o foco são as 2 primeiras décadas, dos 60 aos 80 anos, né? Eu diria que esse grupamento, principalmente o primeiro, dos 60 aos 70, ele ainda tem um risco elevado de doenças coronarianas. É um grupamento que eu tenho que ter muita atenção, eu tenho que pensar com muito mais carinho no teste ergométrico, principalmente que é um grupo que vai, com certeza, chegar em rendimentos mais altos mais rápido, né? Principalmente aqueles com por exemplo, algum risco cardiovascular. Por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão, tem um colesterol alterado, ela usa uma medicação para ambas as condições. Esse paciente, com certeza, vale a pena ser rastreado, né? Por exemplo, ele vai ter atividades vigorosas, né? Então, com certeza, ele entra no rastreio. Então, principalmente na geriatria, as avaliações são muito individuais, né? Então, a gente tem que ver realmente o perfil que está na nossa frente. É nem tão lá, nem tão cá, né? Essa controvérsia que você expôs, ela é muito real no nosso dia a dia. Quer dizer, você começa a querer exigir demais, você vai começar a ter gente que vai desistir porque não consegue fazer isso, né? Com certeza, com certeza. Você imagina, eu vou te dar algum exemplo prático. Esses dias no consultório eu liberei um paciente para atividade física num clube aqui em São Paulo, né? Então é um clube grande, eu conheço, tem toda uma atenção muito bacana na área de musculação, né? Então aí o professor falou, olha, o teu médico precisa te liberar, e ele coloca assim para o paciente, e vê se você precisa fazer algum exame para começar a fazer aqui atividade física. Eu não tinha nenhum papel do profissional, mas eu perguntei para o paciente, falei, olha, mas o que você está
combinando com o teu professor, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer musculação. Tá, quantas vezes por semana? Não, nós vamos fazer terças e quintas. Eu falei, quanto dura essa sessão? Uns 45 minutos, em média. Tem um alongamento antes, depois, tá, uns 45 minutos de sessão, tem uma esteira no meio. Eu falei, essa esteira, como é que é? Ah, não, eu ando caminhada, só para aquecer e caminhada no final. Eu falei, se não é trote? Não, não, é só caminhada. Então, quer dizer, você está imaginando que essa pessoa, ela vai andar aí 5 km hora no máximo, né? Provavelmente uma caminhada de um senhor de 80 e poucos anos. Então, eu falei, ok, então você vai começar então com esse professor sob supervisão um exercício de musculação, ou seja, um exercício resistivo com 2 caminhadas. Essa pessoa não podia um teste ergométrico, porque você imagina, para eu conseguir chegar no índice de risco para ele, isso vai demorar, né? E o que você falou é muito importante. Eu acho um desestímulo, né? Se a gente começar a criar muitas barreiras, então, a primeira coisa ele aderir à atividade física. Então, por exemplo, daqui a um mês, como é que ele está? Nossa, toda terça e quinta ele vai lá, ele faz o alongamento, ele faz a caminhada na esteira, ele começa a fazer a musculação. Como é que está a sua progressão de peso? Como é que está seu esforço? Né? Você está ficando muito cansado? Está se exigindo muito? Você tem alguma ideia, por exemplo, da frequência cardíaca? Hoje as pessoas usam muitos dispositivos, né? O que é muito fácil. Então, é diferente a pessoa falar assim, não, nossa, eu canso, eu tenho que parar, porque tão cansado no meio do exercício. Isso é um outro cenário, né? Então, eu sempre costumo falar, principalmente para os residentes que eu treino, a geriatria bem feita ela é muito bom senso, né? Então, porque a gente não tem grandes evidências de estudos, né, em populações mais longevas, né? Então, por exemplo, acima dos 80 anos, a evidência é muito pequena de estudos bem feitos nessa população. Então, a gente não tem grandes divisores de água, né? Então, isso aqui, a gente tem uma boa evidência para fazer, isso não. E essa pergunta do teste ergométrico para essa população específica é muito variável, né? Depende da atividade física que ele vai fazer, né? Da progressão da atividade física, do histórico individual. Então, é um bom senso. Se você está vendo que aquela pessoa está incrementando sua atividade física, ela é uma pessoa robusta, ela está super bem, o prognóstico é muito bom daqui para frente, talvez essa pessoa faça sentido ela fazer um teste ergométrico. Caso contrário, não. Quer dizer, para aquela pessoa que vai exigir, do ponto de vista cardiovascular, uma frequência cardíaca onde talvez ela se coloque em uma zona de risco, Com ok. certeza. Para uma pessoa que está assintomática, também. Com De certeza. outra forma, você pode até fazer o teste, mas isso não vai ser mandatório para você prescrever um exercício. Quer dizer, você pode começar a fazer a atividade. Vamos dizer, você pode caminhar no parque, você pode fazer as coisas sem ter feito uma avaliação completa, embora, claro, que a avaliação completa é adequada. Né? Com certeza. Para a gente Depende tentar... fazendo, né? Tá, para a gente tentar só finalizar, queria voltar um pouquinho na questão da prescrição de exercícios, né, considerando tudo isso que a gente discutiu. Né? Então, a gente começou falando numa indicação de fazer 2 vezes por semana atividade de força, 1 vez por semana uma atividade que envolve equilíbrio, e atividade aeróbica, incluindo, quer dizer, quanto mais fizer melhor, mas uma coisa adicional a isso. Né? Muitas vezes o idoso chega falando, olha, nunca fiz atividade física, não gosto de academia, não gosto daquele ambiente com um monte de pessoas novas, musculosas, com músicas direcionadas para a população jovem. Eu gosto de caminhar e dançar. Né? A gente sabe que isso não vai trabalhar tanto esse lado. Quer dizer, não é que não possa caminhar e dançar, acho que tem muitos benefícios com isso, mas isso talvez seja insuficiente, quer dizer, ele precisa de uma atividade de fortalecimento, principalmente. Né? Que outras alternativas você consideraria para essa pessoa que não gosta, não quer estar nesse ambiente de academia? Isso é algo muito frequente, né? E a gente tem que pensar que tem essa geração. Eu tenho depoimentos aqui muito interessantes, por exemplo, que são extremos, né? De pacientes que chegam para mim e falam assim, eu não consigo me imaginar colocando um shortinho curto e ficar aí levantando peso, né? Então, é uma geração que vinha no médico, muitas vezes estava doente, né? Então, tem vários estigmas ali que são culturais, que são
às vezes difíceis da gente romper. Então, obviamente, a gente precisa, primeiro, conseguir uma adesão da atividade física, né? Então, e uma regularidade, isso é muito importante. Então, nesse exemplo que você deu, se a pessoa quer começar a caminhar e fazer uma dança, perfeito, né? Se a gente consegue ter uma regularidade disso, o que a gente vê é que isso é a primeira oportunidade para a gente progredir a atividade física, porque ela está tendo prazer, né? Que é muito importante também, porque a pessoa dificilmente ela consegue ter consistência se ela não tiver prazer na atividade que ela está fazendo. Então, isso é algo que é muito relevante. E é o primeiro passo para a gente conseguir, então, propor novas atividades. Então, por exemplo, se ela está caminhando e ela está fazendo, por exemplo, a sua dança, né? E se a gente, por exemplo, mudar um pouco o seu foco, até para melhorar o seu rendimento na dança, né? Então, a gente começar, por exemplo, algumas aulas curtas, por exemplo, de um Pilates, por exemplo, pensando mais em um treino mais funcional, não tanto com carga, em aulas individuais, por exemplo, uma vez na semana. Essa pessoa ela pode se interessar, né? Então ela vai estar num ambiente que não vai ter a música alta, não vai ter um monte de gente, ela vai fazer um treino individual numa sessão de 30 minutos, né? Então, uma estratégia que eu costumo fazer para pessoas que às vezes eu preciso entrar no músculo, né, que eu brinco, né? Então eu preciso entrar em atividades muito mais resistivas do que ela faz. Muitas vezes fazer treinos curtos, mais breves, em que eu começo mostrando para ela, por exemplo, isso obviamente junto com um profissional de educação física, um fisioterapeuta, a gente bola, por exemplo, um exercício mais curto, né, em que eu trabalhe poucos grupamentos musculares, mas que eu sei que são estratégicos, pensando no envelhecimento, né, normal daquela pessoa, ou na questão ocupacional que ela faz, por exemplo, dançar, eminentemente eu vou reforçar as pernas, eu vou reforçar o equilíbrio dela, né, com peso, inclusive com carga, né, e isso ela vai reverter na sua atividade física, ela vai olhar e falar assim, nossa, doutora, aquilo lá que eu não gostava, e que você mandou eu fazer lá só 20, 30 minutos, 1, 2 vezes por semana, eu estou dançando melhor. Eu achei bom. Então, se a gente aumentar, vai ser melhor ainda. E aí você tem a oportunidade da adesão muito melhor. Então, isso é uma coisa que na prática clínica a gente vê, eu vejo aqui no meu consultório, isso é muito frequente da gente captar. Um paciente que começa sedentário, né, realmente achando horrível a imaginar a prescrição da atividade física na sua rotina, e aí de repente quando você vai ver ele está fazendo quase todos os dias, né? Esse exemplo que eu dei, que até foi filmado, né, foi usado na entrevista que eu dei na televisão, ele simplesmente é totalmente sedentário, hoje ele se exercita todos os dias. Sábado e domingo ele não tem um personal que vai lá na casa dele, no prédio, né, na academia do prédio, então ele caminha com um dos filhos. Então, ele faz uma caminhada vigorosa de 1 hora sábado, 1 hora domingo. São as caminhadas mais vigorosas que ele faz, né? Fora a musculação que ele faz de segunda a sexta-feira, né? Você imagina que essa é uma pessoa que começou isso, né, com mais de 90 anos, e ele já está há 1 ano se exercitando regularmente nesse nível que eu acabei de falar, e ele está totalmente adaptado e acostumado. E quando eu propus isso para ele, foi uma dificuldade. O primeiro passo dele foi caminhar a maior parte dos dias, e a gente conseguiu fazer com que ele caminhasse de final de semana, né, uma meia hora. Depois eu propus um terceiro dia, e ele começou a caminhar uma terceira vez na semana. E a gente falou, então vamos progredir a sua caminhada. Aí chegamos a 1 hora, 3 vezes por semana. E aí eu falei, bom, então o que você está notando? Eu estou menos ofegante, menos fadigado. Aí eu falei para ele, olha, agora, se quiser melhorar um pouco mais a sua fadiga, talvez a gente tenha que fazer um pouquinho de levantar algum peso, né? E aí começamos a introduzir uma coisa caseira para ele fazer para os braços, né? Ele começou a fazer e, tá tudo bem. Então eu falei, então vamos fazer 1 vez por semana um personal. E aí ele começou assim, né? Então ele caminhava 3 vezes por semana, mais um personal num quarto momento aí na semana. E hoje esse senhor se exercita todos os dias. Então é um grande exemplo de como a gente pode mudar fazendo alguma coisa muito mais personalizada, né? Então você vendo a expectativa, a capacidade,
o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, para você conseguir ir mudando esse paradigma, né? Ah, legal. Se fosse incluir alguma coisa, lembrar que tem muito exercício de força que você consegue fazer usando o próprio peso corporal, que é o que muitas vezes fala de exercício funcional. Funcional, exatamente. Aqui em São Paulo tem muitos grupos nos parques, né, já destinados a esse tipo. Você pode contratar, seja um personal trainer, seja uma atividade em grupo, mas às vezes num parque que não vai estar levantando, até aquela preconceito com o peso, né? Às vezes usar o peso do próprio corpo é uma opção para isso, tem atividades. Para quem mora em praia, é uma opção também, tem muito. Pô, quem está no Rio de Janeiro e passa ali por Copacabana de manhã vai ver um grupo atrás do outro fazendo isso na praia e está fazendo fortalecimento como eu estaria fazendo na academia com a mesma qualidade, né? Exatamente, exatamente. Legal. Ivan, acho que era um pouco essa discussão que eu queria ter, acho que trouxe até alguns conceitos novos aí, né? Diferente do que muita gente tem aí, de recomendações que se tinha previamente, muito com base nisso, quer dizer, não só pensando na indicação, mas no o que é mais importante em termos de aderência, né? Lembrar que qualquer atividade física é melhor do que nada, né? Embora você conseguindo progredir, existem objetivos para a gente atingir, né? E a individualização aí da prescrição e da avaliação desses idosos com o objetivo de ficar cada vez mais ativos aí, né? Acho que seria um resumo aí do que a gente discutiu. Exatamente. Legal. Ivan, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, acho que foi bastante proveitosa a discussão aqui. Obrigado a vocês. Um abraço.